Santo Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ó Deus bendito, lhe somos muito gratos por tudo, rogamos pelo perdão de todos os nossos pecados, que o nosso Deus venha abençoar, Pai querido, este canal, despertai as mensagens, o teu povo, os ouvintes, que essa mensagem venha espalhar-se para despertar o teu povo, a tua igreja. Abençoe-nos, Pai querido, no nome santo de Jesus. Amém. Paz e graça seja com todos os meus prezados irmãos. Que o Senhor nosso Deus a cada dia venha a ser engrandecido, honrado e glorificado por intermédio do canal Despertai 1844. Irmãos, nós iremos, como falamos na introdução, dar início a um tema que tem sido muito polêmico entre nós, adventistas do sétimo dia. Nós, o povo de Deus, temos permitido que a cultura deste mundo invada as nossas vidas. E a cultura deste mundo tem moldado o nosso caráter. Prezados irmãos, quando Deus tirou o povo de Israel, o povo hebreu do Egito, e Deus agora começou a dar mandamentos. Deus começou a dar instrução àquele povo. E um dos mandamentos que Deus deu àquele povo, uma das instruções, um dos princípios que Deus, por intermédio do seu servo Moisés, deu àquele povo, foi com respeito à conduta cristã, a vestuário, uma distinção entre homens e mulheres e entre o povo de Deus e o povo pagão. No livro de Deuteronômio, capítulo 22 de Deuteronômio, diz assim, o versículo 5: A mulher não vestirá aquilo que pertence a um homem, e um homem não vestirá a veste de uma mulher, porque todos os que fazem isso são uma abominação para o Senhor teu Deus. Então, Deus dá um mandamento, um princípio, uma regra ao seu povo, ao povo de Deus. Mas por que Deus dá esse mandamento, dá esse princípio ao povo de Deus? Por que ele deu? Irmãos, entre o povo pagão, entre o povo do Egito, do qual Deus arrancou o seu povo, aquele povo era sodomita, aquele povo era mundano, aquele povo era sem escrúpulo, eles não tinham princípios, eles não tinham regras santas, eles não tinham o mandamento de Deus. Eles se relacionavam entre pai e filho, homens queriam ser mulheres e mulheres queriam ser homens e vice-versa. Se vestiam sem distinção de gênero. E Deus agora disse, olha, vocês são um povo santo. Eu arranquei vocês do Egito para que vocês sejam um povo santo, porque eu sou santo. Da mesma forma, em 22 de outubro de 1844, Deus arranca um povo do Egito espiritual, de Babilônia, do mundo. E já no verão de 1844, Deus enviou a mensagem do segundo anjo. Olha como diz a mensagem do segundo anjo. Apocalipse capítulo 14, versos 8. E seguiu outro anjo dizendo, Babilônia caiu aquela grande cidade, porque ela fez todas as nações beberem do vinho da ira de sua fornicação. Então, lá em Apocalipse 18, Deus também diz, sai de lá, povo meu. Então, nós como povo de Deus, o Israel espiritual, certo? Aquele povo apontava para nós.
Deus também hoje nos deu mandamento, nos deu princípio, através de sua serva Ellen G. White, a profeta, o Moisés de nossa atualidade. Deus deu mandamento àquele povo, disse: olha, as mulheres não devem vestir roupa que pertence a um homem, e o homem não deve vestir roupas que pertencem a uma mulher. Mas algumas pessoas chegam e dizem: não, mas lá em Israel todos vestiam túnicas. Com certeza, as roupas eram parecidas com o vestido, mas havia distinção nas cores, no tamanho, tinha detalhes que separava, que distinguia o homem da mulher. Que dizia: olha, essa roupa aqui é só roupa de homem, mulher não pode vestir. Da mesma forma, hoje, o povo de Deus deve seguir os mandamentos de Deus, devem sair de Babilônia, deve sair do Egito, deixar os costumes mundanos do Egito. Nós iremos ler um comentário do livro Qual a Roupa Certa, do pastor teólogo adventista Samuel Bakchot ou Bakioc, uma coisa assim. Certo? Vamos ler o comentário. E nós iremos ver a palavra unissex. Satanás, ele é esperto. Satanás, ele é esperto. Satanás, Deus falou a ele, Deus falou ao seu povo e disse: olha, o homem não pode vestir roupa de mulher, a mulher não pode vestir roupa de homem. E Satanás disse: pois então, vamos criar uma roupa que venha integrar os dois gêneros, certo? Que vista o homem e a mulher. Vamos criar então uma nova roupa, um novo nome. E ele disse: essas roupas serão receberão o nome de unissex, veste homem e mulher. E o pastor Samuel Bakchot, ele pesquisou a palavra unissex. E vamos ver o que significa a palavra unissex. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Hebreus 10, 26. A força condutora por trás da moda unissex de nosso tempo é a visão feminista da nova sociedade sem distinção de sexo. Isso aqui, esse movimento feminista se alastrou, iniciou nos Estados Unidos, tem se alastrado em nosso país, certo? E a coisa estava feia aqui no Brasil. Continuemos. A sociedade sem distinção de sexo, comumente conhecida como sociedade andrógina. O termo andrógeno combina as palavras gregas andros, macho, e gyne, fêmea. Ele descreve o indivíduo que integra ambas as características de macho e fêmea, ou seja, lésbica e gay. Certo? Então, a palavra andrógeno, unissex, significa andrógeno. Então, andrógeno significa um ser que integra os dois gêneros, macho e fêmea. Então, Satanás, ele quer tornar o mundo uma Sodoma e uma Gomorra. É como diz a profecia, que próximo dos dias da volta de Cristo, o mundo seria semelhante a Sodoma e Gomorra. É o que nós estamos vendo. Ele quer tornar uma sociedade sem o quê? Sem gênero. Certo? Que o homem seja parecido com a mulher e a mulher parecido com o homem. Que o homem se vista como mulher e a mulher se vista como homem. É o que nós estamos olhando em nossa sociedade. Nós olhamos hoje as calças da maioria dos homens, muito povo de Deus, umas calças afrescalhadas, apertadinha, né? Bem apertadinha, toda e aquela coisinha. Então hoje o Satanás, ele quer tornar a sociedade sem o quê? Sem gênero. Então aí entrou a roupa unissexo, quer dizer andrógeno,
E hoje o povo de Deus, a maioria do povo de Deus não quer levar a sério, não quer examinar, e muito daqueles que se dizem da verdade presente, fica o tempo todo só falando, porque pode ser perfeito, porque deve ser perfeito, porque é assim, mas não estudam a mensagem da reforma, certo? A maioria das mulheres que hoje se dizem de verdade presente, andando de alcinha, de calça, de batom, cabelinho tosquiado, os homens andando nu de bermudinha, certo? Todo afrescalhadinho com roupinha unissex. Então a palavra de Deus diz bem claro que o homem não deve usar roupa de mulher, mulher não deve usar roupa de homem. É um mandamento, está escrito. E agora a profetisa do Senhor vai e pega esse texto de Deuteronômio e coloca e usa várias vezes, repetidamente, em suas mensagens sobre roupa, sobre vestuário. O povo de Deus hoje ficou sem identidade. Hoje ninguém conhece um adventista do sétimo dia pela aparência, pelo vestuário. Não conhece mais. Então, irmãos, relendo aqui o comentário do pastor Samuel, diz assim: o termo andrógeno combina as palavras gregas andros, macho, e gine, fêmea. Ele descreve o indivíduo que integra ambas as características de macho e fêmea, ou seja, lésbica e gay. Vou mostrar aqui, vou vestir uma camisa unissex, só para mostrar, é uma demonstração que eu quero fazer. O como é ridículo. Sim, irmãos, aqui está uma camisa unissex. Olha só. Você imaginou Jesus Cristo hoje, em nossos dias, Pedro, Paulo, João, andando com a roupinha dessa aqui? E o mais interessante é que muitas pessoas que se dizem da verdade presente, hoje estão fazendo palestras, vídeos, com esse tipo de roupa. Isso aqui, quem introduziu isso no nosso meio, de palestrar com essas roupas, foi a TV Novo Tempo, Leandro Quadros, tem um outro pregador, que prega com as roupinhas assim, todo popozudo, com as roupinhas assim, roupa andrógeno, isso aqui é uma roupa andrógena, isso aqui é uma roupa andrógena, unissex, veste homem e mulher. E Deus proíbe, Deus diz que é abominação. Essa roupinha aqui unissex é uma roupa andrógena. Também nós iremos falar nesse vídeo, mostrar que o tipo de roupa que um servo de Deus deve apresentar-se para fazer palestras, para transmitir a palavra de Deus. Transmitir. Nós iremos tirar a roupa, isso aqui mostramos o que é uma roupa andrógena. Graças a Deus eu tenho 25 anos que eu não vestia. Estou vesti agora para fazer uma demonstração, mostrar o quanto é ridículo o povo de Deus, os homens de nossa igreja, da verdade presente, certo? Tá todo, moderninho, todo andrógenozinho, com essas roupinhas, com essas roupas. O Espiritismo afirma que os homens são semideuses, não decaídos, que cada mente julgará a si mesma, que o verdadeiro conhecimento coloca os homens acima de toda a lei, que todos os pecados cometidos são inocentes, pois o que quer que seja está certo, e Deus não condena. Representa os mais vis dos seres humanos como estando no céu, e grandemente exaltados ali. Assim declara ele a todos os homens: não importa o que façais, vivei como vos aprouver. Isso aqui é o lema do Espiritismo, é o lema da sociedade sem gênero. O céu é o vosso lar. Multidões são levadas assim a crer que o desejo é a lei mais elevada, a libertinagem é liberdade, e que o homem é apenas responsável a si mesmo. Isso aqui é o lema do Espiritismo. Como tal ensino dado logo ao princípio da vida,
quando os impulsos são os mais fortes e mais urgente a necessidade de restrição própria e pureza, onde está a salvaguarda da virtude? O que deverá impedir que o mundo se torne uma segunda Sodoma. Educação 227. Ellen G. White pergunta: o que impedirá que o nosso mundo se torne uma segunda Sodoma? Mulheres se vestindo e se comportando como homem, e homem como mulher. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado algum remanescente, já como Sodoma seríamos, e semelhante a Gomorra. Então, irmãos, até mesmo em nossas igrejas já se vê muitos que se dizem homens, tirando as sobrancelhas, né? Tirando a sobrancelhinha, bem fininha a sobrancelhinha, né? Todo apertadinho, com as calças toda apertadinha, coladinha, todo sodomita. O fato de que o mundanismo e o orgulho dominem quase universalmente não é desculpa para um cristão fazer como fazem os outros. Deus tem dito: não seguirás a multidão para fazer o mal. Testemunho para a Igreja, volume 4, 647. Então aqui nós estamos olhando a imagem, né? Blusa unissex sodomita, tanto veste homem e mulher, né? E aqui nós estamos olhando também as mulheres usando calças, que é roupa de homem. Essa aqui é uma roupa de homem. As feministas já estão explorando diferentes modos de criar uma sociedade sem gênero. A tentativa de eliminar distinções de gênero ou sexo no vestuário, bem como seus papéis, é claramente condenada na Bíblia. As Escrituras ensinam respeito pela distinção de gênero, na aparência, no vestuário, no falar, no caráter, bem como em seus papéis funcionais, porque ela é parte da obra da criação. Deus não é unissex. Não é engraçado para o homem vestir-se como mulher, ou vice-versa, porque Deus pretendeu que haveria clara diferença na aparência exterior do homem e da mulher. E isso é amplamente ensinado em Deuteronômio 22, verso 5. A mulher não usará roupa de homem, nem o homem veste peculiar à mulher, porque qualquer que faz tais coisas é abominável ao Senhor teu Deus. E os abomináveis, sua sorte será no lago de fogo e enxofre. É encorajador notar que algumas eruditas feministas reconhecem que a diferença comportamental dos gêneros, a qual a Bíblia descreve e prescreve como parte da ordem de Deus na criação, deriva da biologia do que da educação e treinamento. Não necessitamos esperar pelas cientistas feministas para descobrir essa verdade. Afinal de contas, esse é o ensino bíblico fundamental que tem sido aceito historicamente. Homens e mulheres são biológica, psicológica e funcionalmente diferentes. A Bíblia nos ensina a respeito dessas diferenças. A tentativa de eliminá-las deve ser vista como uma perversão da ordem criadora de Deus. E o povo de Deus, e muitos daqueles que se dizem da verdade presente, está tentando eliminar, quebrar essa ordem de Deus, que Deus colocou lá no princípio, que Deus deu ao seu povo quando saiu do Egito, que Deus repetiu ao seu povo adventista do sétimo dia através de sua profetisa. E Ellen G. White nos diz bem claro em Orientação da Criança, que a roupa da mulher não deveria ser nem parecida com a roupa do homem. Mas hoje muitos que se dizem da verdade presente faz vista grossa, fecha os olhos, fica só falando sobre açúcar, fica só falando porque é perfeição disso, perfeição daquilo. Como é que vai ser perfeito
transgredindo os princípios e os mandamentos de Deus. Como é que vai ter perfeição? Como é que vai ter perfeição andando nu? Como é que vai ter perfeição sendo sodomita? Como cristãos devemos rejeitar o incoerente ideal feminista? Quando aceitamos a visão bíblica, não podemos concordar com a ideia de que feminilidade e masculinidade é assunto de condicionamento cultural, de estereótipos perpetrados pela tradição. Historicamente, os trajes têm servido para definir nossa masculinidade ou feminilidade. Observamos que as vestes não apenas definem nossa identidade, você é o que veste, mas também nos ajuda a desenvolver uma nova identidade. Você se torna o que veste. Isto significa que quando nublamos as distinções de sexo no vestir, gradualmente perdemos nossa identidade masculina ou feminina e experimentamos uma crise de identidade. É o que está acontecendo entre o povo de Deus, uma crise de identidade. Foi o que aconteceu e está acontecendo com a nossa igreja adventista do sétimo dia. Certo? A nossa igreja se tornou mundana, como diz Ellen G. White em Serviço Cristão, página 38. A igreja voltou para o Egito. A igreja voltou para o Egito. A igreja hoje está crescendo como rabo de cavalo, só cresce para baixo, não cresce em espiritualidade. E aqueles que estão se levantando hoje, se dizendo ser da verdade presente, movimento leigo, deve fazer a distinção, deve fazer a diferença, porque eles devem ser o remanescente do qual falou Isaías. Aqueles que hoje não procuram comer, beber, vestir e seguir os mandamentos de Deus de qualquer forma, não fazem parte desse remanescente. Da Pequena Ordem de Testemunhos Seletos, volume 2, página 64. Não fazem parte. São andróginos, são sodomitas. Ninguém se assenta para escolher sua personalidade. Isso é um modo idiota de adotá-la. Você recebe sua personalidade em geral quando nasce. Confusão no lar. Em muitos lares não mais há visíveis diferenças entre os sexos. A mulher usando calças subconscientemente usa um pouco de característica masculina na aproximação com seu bebê. O bebê nada mais vendo ao redor do que calças ficam confusas sobre onde começa sua mãe e onde seu pai deixa de sê-lo. Tudo isso mostra que vivemos em um mundo em rebelião contra Deus. Um mundo nos quais homens e mulheres desejam encontrar realização, tentando assumir papéis que Deus nunca pretendeu dar-lhes. E o povo de Deus deve fazer a diferença, porque calça é roupa de homem. Calça é roupa de homem, não existe esse negócio de mulher vestir calça, é mundanismo. Diz mais, o resultado da rebelião é confusão de gêneros, não somente em papéis, como também no vestir. A mulher que deseja agir semelhantemente ao homem, vestir-se-á como homem. Por quê? Como vimos, a roupa é espelho da mente. O que vestimos revela quem somos ou desejamos ser. Cruzar a linha divisória entre os gêneros produz confusão. Muitos não mais parecem conhecer onde termina o homem e começa a mulher. Nós estamos vivendo em um mundo completamente de confusão. Por isso Deus diz, sai de lá, povo meu. Sai de Babilônia. Sair de Babilônia não significa apenas sair debaixo de uma estrutura, de um teto, de uma organização, mas é de um sistema. É da mentalidade mundana, é do mundanismo.
Isso é sair de Babilônia. Este princípio é particularmente relevante hoje, quando muitos em nossas igrejas não mais exclamam: viva a diferença! Antes dizem: vivam a semelhança! De fato, a semelhança entre os estilos de penteados e as vestes de homens e mulheres tem se tornado tão grande que sua identidade é facilmente confundida. A Bíblia considera importante preservar as distinções de sexo no vestuário. Isto é importante para a nossa compreensão do que somos e do papel que Deus quer que desempenhemos. O vestuário define nossa identidade, irmãos. O homem que quer ser tratado como mulher provavelmente usará vestes ornadas, como as mulheres. De igual modo, uma mulher que quer ser tratada como homem, provavelmente se vestirá como homem. Numa época em que a moda se inclina em abolir distinções de sexo no vestuário, nem sempre é fácil para os cristãos acharem indumentária que afirma sua identidade sexual. Nunca foi fácil viver de acordo com os princípios bíblicos, e não seria agora nos últimos dias. Mas esta é a nossa vocação cristã, não nos conformar com os valores e estilo de nossa sociedade, mas ser uma influência transformadora neste mundo pela graça e poder de nosso Deus. Amém e glória a Deus. Eu gostaria de ler alguns comentários que eu adquiri no grupo de WhatsApp que faço parte, de um prezado irmão muito conhecido, que Deus venha abençoar ele grandemente por esse comentário que ele fez. Foi um comentário que Deus colocou essas palavras no seu coração e em seus lábios para transmitir à sua igreja. Ele diz: da mesma maneira que as mulheres não devem ficar com as pernas a mostrar, os homens devem fazer o uso de vestes compridas, como Jesus e os 144 mil. Interessante, né? Que sejam as túnicas no Oriente, que sejam as calças compridas no Ocidente. Como regra, os homens não devem fazer o uso de bermudas e shorts, pois cobre menos do que deveriam cobrir. Peças como calções, bermudas e shorts eram consideradas roupas de baixo nos tempos bíblicos, ficando por baixo da túnica. E hoje o povo de Deus quer usar calção, né? Shorts, mostrando as pernas grossas, né? Cabeluda, bonita, né? Todo trincado, né? E as mulheres olhando os pernão, né? Todo popuzudão, né? É isso mesmo? Isso aí vai queimar no lago de fogo e enxofre, né? Então diz mais: o uso indiscriminado e público das bermudas e shorts começou após a Revolução Cultural dos anos de 1960, que promoveu o feminismo, o rock, as drogas, sendo seu objetivo quebrar paradigmas, inclusive no vestuário. Eu não iria nem falar, mas isso aqui foi o irmão Anderson, eu creio que é isso mesmo, Anderson, que fez esse lindo comentário. Tanto em homens quanto em mulheres, os membros superiores também devem estar cobertos de igual maneira. Os homens e mulheres do povo de Deus, na antiguidade, não trajavam roupas sem mangas, mas usavam túnicas com mangas que chegavam a algum ponto entre o meio do braço e o cotovelo. Para o culto no santuário, Deus designou
que os sacerdotes usassem mangas compridas. É inadequado que homens cristãos adventistas apareçam em público sem camisa ou trajando camisetas regatas. Os homens devem sempre usar camisas, ao menos como manga curta, e seguindo o exemplo dos sacerdotes do Antigo Testamento. É mais indicado que os homens trajem camisa com mangas compridas nos cultos públicos. É maravilhoso. Então, isso aqui é uma advertência para nós, povo de Deus, para aqueles que querem fazer parte do povo da verdade presente, e as mulheres usando alcinha, tirando selfie, botando no Facebook, né, toda de alcinha, de calça. Muitos irmãos de verdade presente, né, vão passear em outros países ou então em outros lugares, né, todo de bermudinha, apertadinho, né, de camisa andrógena, calça andrógena, né? E ali diz que é verdade presente e são filhos do diabo. Isso que está rebaixando as regras. E muito daquele do povo de Deus que não estuda a Bíblia com espírito de profecia, são daqueles que seguem as multidões, são Marias vais com as outras. E olha o irmão João ali, o irmão Antônio, que é catedrático, né, na mensagem da justificação pela fé, da humanidade de Cristo, do santuário, e diz, olha, o irmão ali usa shortinho, não tem nada a ver. A irmã ali é muito inteligente, usa alcinha, veste calça. Olha, o irmão ali é muito inteligente, não tem nada a ver usar a camisinha, né, andrógena. Irmãos, nosso guia é a Bíblia e o Espírito de profecia. Nós não estamos aqui para seguir modelo de homem. Nós estamos aqui para seguir o modelo de Jesus Cristo, nosso Salvador. A palavra de Deus é o que está escrito, irmãos. Vamos deixar essa bagunça. Continuemos o comentário. É inadequado que homens cristãos adventistas apareçam em público sem camisa ou trajando camisetas regatas. Os homens devem sempre usar camisas, ao menos com mangas curtas. E seguindo o exemplo dos sacerdotes do Antigo Testamento, é mais indicado que os homens trajem camisa com mangas compridas nos cultos públicos. No povo de Deus, do tempo do Antigo Testamento, as mulheres usavam roupas com mangas que chegavam a algum ponto entre o meio-braço e o cotovelo. Na época dos pioneiros do Adventismo, as mulheres se cobriam mais que os homens. Atualmente, a moda mundana levou as mulheres cristãs a adotarem um padrão de vestuário em que se cobre menos que os homens. As mulheres passaram a usar blusas sem manga, com mangas muito curtas ou com mangas falsas. Tudo isso é impróprio. O uso ostensivo de calças compridas é próprio do vestuário masculino. O movimento feminista que desde o século XIX vem buscando desfazer as ordens estabelecidas em Gênesis 3, fez de uma de suas primeiras bandeiras estender o uso de calças compridas, aparente, isto é, sem vestido ou saia por cima, às mulheres. De ordinário, mulheres verdadeiramente comprometidas com a mensagem do terceiro anjo não devem usar calças compridas, totalmente expostas. Por isso, é tratado pela revelação como abominação. As mulheres também não devem usar bermudas e shorts, pois é indecente, já que essas peças cobrem menos do que deveriam cobrir. Igualmente, os homens não devem usar bermudas e calções em suas atividades diárias. Nos tempos bíblicos, os calções eram considerados peças de baixo, isto é, peças que ficavam debaixo da túnica. Daqui a uns dias, os homens da verdade presente estarão andando por aí de cueca, né? De cueca, boxe de cueca, andando de cueca, né? Daqui a uns 10 anos, se Cristo não voltar, né? Os homens adventistas do sétimo dia,
trajarem sempre calças compridas e camisa com mangas, são logo identificados pelos mundanos como servo de Deus. É isso mesmo. As mulheres adventistas do sétimo dia, por trajarem sempre vestidos e saias longos e blusas com mangas, são igualmente logo identificadas como serva do nosso Deus. Os homens adventistas do sétimo dia que usam bermudas e camisa regata não são distinguidos dos mundanos. As mulheres adventistas do sétimo dia que usam calça compridas, bermudas, saia curta e blusas de alça não são distinguidos dos mundanos. É isso mesmo, são mundanos. A Bíblia diz sem Deus, sem esperança. Sem Deus e sem esperança. Então nós, o povo de Deus, não devemos ser andrógenos, não devemos ser macho e fêmea, não devemos ser gays, lésbicas, não devemos nos vestir como sodomita, devemos nos vestir como os 144 mil, que Deus seja louvado. Você é aquilo que usa. Nossa aparência e comportamento mostram muito mais a nosso respeito do que imaginamos. Quando as pessoas encontram você pela primeira vez, eles fazem 10 julgamentos a seu respeito, baseados apenas na sua aparência. Essas avaliações estão relacionadas com seu nível econômico, seu nível educacional, sua confiabilidade, sua posição social, seu nível de sofisticação, sua herança econômica, sua herança social, sua herança educacional, seu sucesso, seu caráter moral e espiritual. Então as nossas vestes indicam os nossos valores espirituais, morais, materiais, etc. É uma identidade que nos diz o que somos. Julgamos o caráter de uma pessoa pelo estilo do vestuário que usa, o estilo. Uma senhora modesta e piedosa trajar-se-á modestamente, na escolha de um vestuário simples e apropriado, revelar-se-á um gosto apurado, uma mente culta. Aquela que é simples e despretensiosa no vestuário e nas maneiras, demonstra compreender que a verdadeira mulher é caracterizada pelo valor moral. Quão encantadora, quão interessante é a simplicidade no vestir, que em graça pode ser comparada com as flores do campo. Revista Herald, está em Orientação da Criança, página 413. Note que a aparência revela não apenas nosso nível social, e econômico e educacional, mas também nosso caráter moral e espiritual. E isso quer dizer que os trajes e comportamento deveriam ser de particular consideração pelos cristãos que escolheram viver pelos valores morais da Bíblia. Consciente ou inconscientemente, as vestimentas que usamos revelam um conjunto de crença sobre nós mesmos que desejamos que o mundo acredite. Nós iremos finalizar, iremos ler mais uns 3 tópicos. Eu gostaria de falar um pouco, bem aqui em Mensagens Escolhidas, volume 3, 250, finalizando sobre a roupa daqueles que vão administrar a palavra, que estão fazendo vídeos, palestras, aqueles que administram a palavra, que estão transmitindo a verdade de Deus. Diz assim: a minha atenção foi chamada para os filhos de Israel em tempos antigos, e me foi mostrada que Deus deu instruções específicas acerca do material e do estilo do vestuário
que deveria ser usado diante dele. O Deus do céu, cujo braço move o mundo, que nos sustenta e nos dá vida e saúde, nos concedeu prova de que ele pode ser honrado ou desonrado pela roupa dos que oficiam diante dele. Diz mais: desde o mais simples serviço na casa de Deus ao mais elevado, que seja fazer apontamento ou recolher ofertas ou administrar no serviço de som ou administrar a palavra, todos devem ter um traje especial, pois estamos na presença de Deus e dos santos anjos. Aspa. E esse aqui é um comentário meu no final. Ela continua: material preto ou escuro é mais apropriado para um pastor no púlpito e causará melhor impressão nas pessoas do que seria causada pela combinação de 2 ou 3 cores diferentes em seu traje. Mensagem escolhida, volume 3, 250. Então, o pastor que é negligente em seu traje frequentemente ofende os que têm bom gosto. E alguns que ministram nas coisas sagradas colocam sua roupa de tal maneira sobre sua pessoa que, pelo menos até certo ponto, ela destrói a influência de seu trabalho. O pastor, por seu exemplo, reduz as coisas sagradas ao mesmo nível das coisas comuns. A influências de tais pregadores não é agradável ao Deus eterno. Página 251. Então, finalizando com esse texto, mostrando que ao povo de Deus chegou a uma tal cegueira, além de eles usarem essas roupas andrógenas na rua, em casa, por onde vai, ainda querem ainda para a igreja, para o púlpito com essas roupinhas de sodomita, palestrando com essas roupinhas de sodomita. Então, irmãos, olha onde nós chegamos. Olha onde nós chegamos como povo de Deus. O livro Fé e Obras, página 104, diz assim: nossas palavras, nossas ações, nosso traje diário são pregadores vivos, juntamente com Cristo espalhando. Não é este um assunto trivial para ser tratado com gracejo. A questão do vestuário demanda séria reflexão e muita oração. Então a palavra de Deus diz que é um assunto sério, que não deve ser tratado com gracejo, com brincadeira, certo? Aqui diz: nosso traje diário são pregadores vivos. A roupa que vestimos cotidianamente. A nossa roupa que usamos em casa, no lar, na oficina, no mercado, aonde quer que seja, é um pregador vivo. Então, não devemos nos vestir como mundanos em casa, na rua, ou como santos na igreja, e vice-versa. Somos chamados para ser santo. Que o Senhor nosso Deus nos conceda graça, sabedoria, sinceridade e que busquemos agradar o Senhor em todas as coisas. Não apenas na alimentação, na reforma pro saúde, não apenas em pregar belos sermões sobre justificação pela fé, sobre a humanidade de Cristo, sobre o livro de Daniel ou de Apocalipse, não. Mas que venhamos pregar a verdade completa, a verdade presente é a verdade completa. É uma verdade que santifica o homem todo. Certo, irmãos? Que nós venhamos andar no caminho estreito. O caminho estreito é o caminho da abnegação. É o caminho onde você vai numa loja e você chega e fala: epa, aqui não tem roupa para mim. Aí a irmã agora vai comprar uns tecidos, vai fazer suas roupas, confeccionar suas blusas, seus vestidos, suas saias. E os homens vão procurar comprar camisas, calças, que sejam decentes, que não sejam andrógenos,
para que você não venha a ser um abominável, não venha a ser um sodomita, mas que venhamos fazer parte dos 144 mil. Que Deus abençoe a todos, somos gratos em nome de nosso Salvador Jesus Cristo. Eu convido a todos que se inscrevam no canal Despertai, que você venha compartilhar essa mensagem. A mensagem de hoje é uma mensagem agressiva, não é uma mensagem viludo, não é uma mensagem flor. Não, de maneira nenhuma, é uma mensagem para despertar, para sacudir o povo de Deus. Uma época dessa, uma irmã estava sempre compartilhando comigo e colocando belas mensagens no Facebook. E um sábado à tarde ela me mandou uma mensagem meia irritada, dizendo: você só fala sobre vestuário. Falei: não, irmã. Se você for no meu canal, lá tem mensagem sobre o sábado, humanidade de Cristo, justificação pela fé, tem muitos temas. Ela fala: Deus não proíbe da mulher usar calça. Falei: ó, tá escrito que a mulher não deve usar calça, que é roupa de homem. Eu digo: olha, se a senhora for analisar, o uso de calça entre as mulheres começou com uma espírita lá nos Estados Unidos da América. A senhora Amélia Brom, uma coisa assim, certo? Eu falei: então não começou entre o povo de Deus. Que Deus abençoe, irmãos. Que venhamos acatar essa mensagem. É uma mensagem, a mensagem que Deus tem hoje para o povo de Deus, é uma mensagem que vem lapidar, tirar todas as arestas de mundanismo. Uma mensagem que vem poldar, e isso dói. Deus quer nos tornar puros, santos, imaculados. Que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus. Oremos então. Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais essa mensagem. Obrigado por todas as bênçãos. Venha abençoar-nos, ó Deus, venha nos ajudar a sairmos do mundo, a deixarmos a cultura deste mundo, a deixarmos as roupas sodomitas, as roupas andrógenas, que venhamos crucificar nosso eu, que venhamos esmurrar nosso corpo, que não venhamos, Senhor Deus, querer ser semelhante ao mundo. Pois, Senhor, os desejos da carne é forte, mas mais forte é o teu poder. A tua palavra diz que o evangelho eterno é o poder de Deus. Pois, Senhor Deus, venha introduzir esse evangelho eterno em nossos corações. Nos dê tua graça, Senhor. Abençoa-nos no nome santo de nosso Salvador Jesus. Amém.